Olá, caro aluno, caro internauta. Vamos aqui com o comentário da edição de 2018 do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Ele que nos trouxe o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Um tema surpreendente, mas muito interessante, muito importante de se discutir na época em que nós vivemos. Muitos de vocês vão lembrar que é a segunda vez que o Exame Nacional do Ensino Médio cobra na redação alguma questão relacionada a redes sociais e à internet como um todo. A outra vez foi no ano de 2011, quando, vocês lembram, foi cobrado o tema os limites entre o público e o privado nas redes sociais. Qual é a diferença entre o que foi cobrado naquela época e a edição deste ano? Quando se trata do limite que o próprio usuário impõe ao que ele torna público nas redes sociais e o que ele deve manter privado, você está colocando o indivíduo como o grande gerenciador desses dados e dessas informações. Acontece que o Enem desse ano deu uma visão pelo outro lado. O que as grandes empresas e as próprias redes sociais fazem dos dados que eles coletam de nós, usuários. Então, o primeiro questionamento que o aluno vai fazer, e que eu já meio que respondi até esse momento é: o que significa esse controle de dados? Caro aluno, controle de dados a que o tema do Enem se referiu são aquelas informações que cada usuário concorda em fornecer, seja ao Google, seja ao Facebook, seja ao Instagram. Nós aceitamos um termo de adesão quando começamos a usar esses sites, esses aplicativos, e eles usam cada uma das informações das nossas pesquisas, das nossas conversas, dos nossos gostos, daquilo que a gente se manifesta favorável a e daquilo que a gente não gosta, e a partir dessas informações coletadas, eles passam a nos fornecer, seja campanhas publicitárias, seja produtos em sites de compra, seja grupos de convívio social, nos quais ele sabe que nós iremos gostar de entrar, tá? Aí é que entra o aspecto da palavra principal desse tema, que é a palavra manipulação. É para o aluno questionar nessa redação de que maneira isso impacta o comportamento, de que maneira uma pessoa que usa a internet hoje, e isso é praticamente toda a população, principalmente jovens, de que maneira o comportamento dele se condiciona ao que esses grandes sites e essas grandes empresas fazem com os dados do usuário. Muito se tem conversado ultimamente, pessoal, sobre a definição de bolha virtual, né? Você fica numa bolha política, numa bolha social daquilo que os sites já sabem que você se interessa. Se uma pessoa manifesta constantemente em uma rede social determinado ponto de vista a respeito de um partido ou de uma linha política, o site, ao perceber essa intenção prévia, passa a só oferecer para o usuário aquilo com o qual ele concorda já. Se um usuário começa a pesquisar roupa de determinada marca ou artigos relacionados a um esporte, ao futebol, cada vez mais no seu perfil, na sua timeline, vai aparecer para ele oferecimentos daquilo que ele já pesquisou. Qual a crítica que costuma ser feita a respeito disso? Isso atrapalha muito o contato com o que é diferente e com novas oportunidades de conhecimento, de leitura. Então, a pessoa cada vez mais aumenta aquilo que ela já segue e cada vez menos é exposta ao convívio com as novidades, com os diferentes. Isso pode trazer um obstáculo no desenvolvimento cognitivo? Pode. Isso pode trazer um problema de aprendizagem, isso pode causar uma restrição de leitura, de só se ler, de só se acessar, só se consumir aquilo que o site escolheu que você consumisse. Então, de todas as linhas, essa seria, no meu entender, no entender aqui da escola, a principal linha de análise, a principal linha de abordagem, de a pessoa perder um pouco da autonomia individual sobre aquilo que acessa. Quanto a argumentos possíveis, muitos vão lembrar da investigação que, durante esse ano de 2018, chegou até o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, né? Suspeita essa de que ele teria vendido os dados dos seus usuários para outra empresa, para que essa empresa fizesse campanha política para os usuários. Essa outra empresa que eventualmente teria comprado dados do Facebook a respeito dos usuários é a mesma empresa que
conduziu a campanha do hoje eleito presidente, do hoje presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então vejam, será que os votos de grande parte de um país não foram manipulados pelo uso de dados, pela exposição a uma campanha feita previamente para agradar aquilo que a empresa já sabia que agradaria, não é? Então, esse exemplo cabia na redação? Cabia. Vocês perceberam algo que é preciso mencionar aqui? Vocês perceberam que o tema não se restringia a Brasil. Esse é um aspecto pelo qual todo o mundo passa hoje, todo o planeta está tentando, sob o ponto de vista eleitoral, inclusive, cercar as possibilidades de manipulação por meio das redes sociais, dentro de alguma legislação política. O Brasil mesmo, tá, proibiu em sua lei eleitoral que qualquer campanha comprasse informação dos usuários de outros sites. Quer dizer, as campanhas online de todos os candidatos feitas nessa eleição de 2018 só puderam dispor de dados obtidos voluntariamente, quer dizer, cedidos voluntariamente por cidadãos já para aquelas campanhas, já para aqueles políticos. Não se poderia comprar dados de outra empresa, né? Então, o argumento que lembra dessa suspeita de cessão de dados do Facebook, a empresa publicitária que conduziu a campanha do Donald Trump é um grande exemplo de que essa manipulação pode acontecer. Caso isso seja verdade, aconteceu, tá? Aqui no Brasil, nós não temos nenhum dado claro, nenhuma evidência disso na campanha eleitoral daqui, mas poderia aparecer como hipótese. Ferramentas que já tentam ser utilizadas, que já existem para tentarmos controlar isso. Uma delas eu mencionei, a questão da lei eleitoral, que veda esse acesso de dados de terceiros, tá? E nós temos também dois marcos. O primeiro tem até esse nome, é o Marco Civil da Internet. Marco Civil da Internet tem uma série de ferramentas para tentar proteger os dados dos usuários. Desde, por exemplo, a proibição a que provedores de acesso acessem as pesquisas que são feitas pelos seus usuários. Eles não podem sequer acessar essas pesquisas, menos ainda vender para terceiros. Em março desse ano, houve a aprovação de uma lei federal, inclusive, que altera o Marco Civil da Internet para proteger ainda mais os dados. Ela se chamou Lei Geral da Proteção de Dados. O aluno que não tiver visto essa notícia, dê uma olhada daqui a pouco, abra outra aba aí no Google, né, para dar uma pesquisada, saber exatamente do que se trata, que é um conhecimento bem interessante. A partir de hoje no Brasil, dados pessoais, a partir de março na verdade, dados pessoais não podem ser utilizados comercialmente por aqueles sites que coletarem esses dados, tá? No máximo os sites relacionados ao tráfego de buscas por interesses em produtos ou algo nessa natureza, tá? Mas os dados pessoais eles já não podem, dados relacionados à identidade, a gênero, a endereço, esses dados eles só podem se manter coletados pelo site que os coletou. Isso é uma medida que a lei brasileira já fez. O aluno que trouxer em um parágrafo a discussão mais para o Brasil, ele vai analisar isso que já é feito e, de repente, discutir o que ainda falta fazer. Porque muito do comércio virtual ainda corre ao prazer do mercado, assim, sem muita regulamentação estatal, exatamente por ser algo muito novo. Tá? E o próprio comportamento dos usuários, quando acessa esses sites, de autorizar tudo sem ler, também é uma questão de comportamento social e é uma questão que poderia aparecer no seu texto, pode ter aparecido no seu texto, o aluno que abordasse aquele famoso li e aceita os termos do contrato sem sequer ter lido o contrato, ele terá construído uma argumentação válida. E aí as soluções passam pela conscientização do usuário, sem dúvida, pelas ferramentas de ensino, como a escola, começarem a chamar um pouco mais a atenção já dos jovens, que são os que mais utilizam as redes sociais, a saberem quais informações vale a pena prestar, quais não, a lerem os contratos, os termos de adesão a essas ferramentas, né, que são imprescindíveis, todos vão usar, precisamos então conhecê-las,
Passa também por regulamentar o setor de forma o mais rígida possível, resguardando sempre a privacidade necessária, aquela da qual o usuário, o ser humano não pode dispor, não pode deixar de ter. E naqueles resultados mais visíveis, mais graves, como campanhas eleitorais, que a lei seja então mais rígida ainda. Tá? No Brasil, a gente tem o Marco Civil, em outros países eles podem adotar suas próprias práticas de regulamentação da rede. Então, pessoal, os pontos principais, a interpretação do tema desse, que eu particularmente achei um tema maravilhoso e adorei a escolha de textos base, certo? Eles foram muito elucidativos, muito completos e não atrapalharam o candidato também, dando muitas informações. Eles suscitaram mais as discussões. Então, eu os considerei muito bem escolhidos, até melhores do que os do ano passado, tá? E espero que vocês tenham ido muito bem, que vocês tenham pensado mais ou menos nessa linha do que a gente discutiu aqui. Sei que todo mundo foi muito bem preparado para essa prova. O tema surpreendeu um pouco, mas não é nada de outro mundo, não é uma realidade sobre a qual qualquer jovem seja desinformado, né? Convivemos com isso todo dia, sabemos que essa é uma das principais questões da nossa época, tá? Valeu, obrigado, que todos tenham feito uma ótima prova. E até outra oportunidade.